Olá, boa tarde. Kate entrando, Valesca, seja bem-vinda. Maravilha. Deixa eu chamar aqui a Kate. Visualizar. Vamos ver se a gente conecta. Aí, Oi, amiga linda, tudo bem? Liv entrando. Deixa eu ver ó, aqui. Olá, gente, boa tarde, tudo bem aí, amiga? Tá tudo certo? tudo, como é que tá a luz? Tá tranquilo? Tá de boa. Pra mim tá De boa? tranquilo. Tá bem. Ó, tá bom, então vai Ai, só. gente, olha só, o pessoal lá do Brasil, gente, cadê? Vi Pois, aqui. pois. Olha, Lívia entrou, a Lu Egito, a Emily, minha amiga fisioterapeuta lá do Rio, Kátia também lá do Rio. Olha, a Ana Paula é uma amiga minha, físio também, de Manaus, né? Manauara, só que mora em Brasília agora. Olha que legal. É, muito bem, É ciência. Brasil Vamos lá, tomando conta, né? vamos Bom, lá. vamos lá, gente. Bom, primeiro, boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo, que agora vai se tornar o quê, amiga? Semanal, tá? Essa vai Exatamente. ser a nossa primeira edição do nosso café científico. Olha só, um brinde aí. Viva a ciência! Viva a ciência! Nesse novo quadro aqui vai acontecer tanto aqui pelo meu perfil quanto pelo perfil da Kate. E agora eu quero que a Kate se apresente, porque como está sendo no meu perfil, a maioria das pessoas já me conhece, mas eu quero que você se apresente. Sim, senhora. Bom, eu sou a Kate Rigo, sou professora por profissão, artista por coração, cientista por convicção. Trabalhei muitos anos como educadora, né, no Brasil, trabalhei também em todos os ciclos de ensino, desde o ensino fundamental até a universidade. Então, conheço Uhum. todos os ciclos de desenvolvimento da parte do ensino. E depois trabalhei com grupo de teatro, então já trabalhei com a parte da arte. E quando cheguei aqui em Portugal, pois comecei a trabalhar com crianças. Então todo o ciclo vital acabou passando pelas minhas mãos. Ou na forma de professora de história, ou na forma de professora de arte, professora de teatro, professora de filosofia, professora de. Teve mais uma, geografia e Geografia. sociologia. Então, são. E ludopedagoga, lógico. Então, são áreas, né, que é muito legal a gente estar desenvolvendo esse projeto para mostrar que a ciência ela é ampla, né, que ela não está somente na área da ciência da saúde e nem somente das ciências biológicas, mas também existe as ciências sociais e humanas. Ai, que lindo, né? E aí esse encontro aqui, porque eu sou da ciência da saúde, eu sou fisioterapeuta, tem algumas pessoas aqui que eu talvez não me conheçam muito, mas assim como a Kate, o meu caminho é da fisioterapia desde 2003, quando eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos, e aí fui, já tenho duas pós-graduações, tenho vários outros cursos de aperfeiçoamento. Meu caminho sempre foi na ciência da saúde, mas eu sempre acreditei também nesse viés científico mais amplo e de que a ciência não é só aquelas pessoas muito nerds e que ficam escondidos ali naqueles locais lá na No universidade só fazendo laboratório. experimentos, né? Olha a Muita das Pri é lá de Londres, hein? Galera de Londres aí também. E, e isso é interessante, assim, a ideia que o bom é que nós duas conseguimos perceber, né, que a ciência precisava estar também na rede. Eu acho que está na hora de nós também mostrarmos que nós não somos somente ratos de biblioteca, né? Nós amamos um livro, nós amamos um sebo, nós amamos a leitura, mas também nós temos que difundir ela com o público, porque sem o conhecimento ser difundido, ele não existe.
Exatamente, exatamente. Olha a Ana querida aí daqui de Portugal, do Seja Arte. Ai, gente, muito bem-vindos. E aí, para a gente começar esse nosso bate-papo, que será semanal, hein, gente? Quem está entrando aqui, essa é a primeira edição do nosso Café Científico, que vai se tornar uma coisa semanal que vai acontecer aqui no meu perfil e no perfil da Kate, tá? Então, acompanhe aí as nossas redes, que vai vir muita coisa por aí e a gente vai ter vários convidados legais. Hoje a gente escolheu, né, Kate, tá até aí eu fixei o tema, né, mais ou menos, que a gente vai falar né, da nossa imagem, da nossa autoimagem, que a gente realmente se cuida, porque nos amamos e tudo, ou também porque a gente tem que sustentar uma imagem. Isso é um tema, assim, um pouco, né, um pouco assim, bem contemporâneo, ainda mais nesse momento que a gente está, ainda passando por uma pandemia, né? Vários países ainda estão na situação ainda de isolamento. Aqui em Portugal a gente já está um pouco melhor, né? Só que a gente ainda continua com restrições, a gente não pode estar com muitas pessoas ao mesmo tempo, tem que ter, né, o uso de máscara, enfim. E isso fez com que as relações ficassem mais virtuais, né? E aí explodiu cada vez mais essa questão da imagem na rede social. Será que realmente o que a gente posta, o que você vê a outra pessoa postar, é a vida real ou é o que ela quer transmitir? E aí, o que vocês acham? O que você acha, Kate? Uma coisa muito bacana, porque o conceito de imagem, e o ser uma boa imagem, né, ele é algo muito cultural. Cada sociedade, cada período histórico, o conceito de beleza, de apresentação, ele se transmutou. E o que aconteceu na nossa era, né? Tem muitos estudos, principalmente alguns autores como Guy Debord, como o Bauman, né, o Zygmunt Bauman, que é fantástico, onde ele fala sobre a questão dessa sociedade mais líquida, né, onde a gente não precisa mais... Eu amo o Bauman. Amo livro. Amamos livros. E é isso, assim, o que ele diz é que as coisas estão... na verdade, ele escreve sobre isso há 20 anos atrás, e o reflexo do que ele estava escrevendo só está chegando agora. Que é o quê? As relações são líquidas porque elas são muito fluídas, não existe mais a solidez de um relacionamento, não existe mais a solidez na própria imagem, porque nós precisamos ser imagem o tempo todo e estar presentes numa rede invisível, mas altamente alcançável de uma forma perfeita. E isso é lógico que vai dar tilt. E daí teve um outro autor chamado Guy Debord, que ele vai falar sobre a sociedade do espetáculo. E isso vai ser uma live que eu vou fazer com o Danilo, que ele entrou, e ele é um filósofo fantástico. Tá? Então, é isso. 21, se eu não me engano. Depois o Danilo me corrige. Mas, assim, essa sociedade do espetáculo, ele já estava falando na década de 60 e 70. Ele já estava dizendo que as pessoas, pela televisão, queriam aparentar aquilo que não eram. E isso que ele não conhecia a internet. E agora, o que... Imagina agora, se ele estivesse aqui. O que está acontecendo? Antes do Covid, o que eu percebia? Todo mundo tinha que estar bem, e todo mundo era super-herói, e todo mundo era indestrutível. E isso, inclusive, foi o tema da minha tese, né? A questão da virtualização. O quanto as pessoas se desconectaram do perfil real, principalmente o adolescente, porque na nossa época, era muito mais fácil ser adolescente. Era muito mais tranquilo. Por quê? Nós tínhamos que ter a nossa cara da escola, a cara dos amigos, a cara da família e a cara na igreja. Acabou. Verdade. E deu. E se a gente aprontasse alguma coisa, até alguém descobrir, ia demorar um pouco. Sim. Agora, hoje, qualquer coisa, 1 segundo, foi para a rede, perdeu. Já foi. E isso faz com que tenha essa neura da imagem, né? A imagem perfeita, todo mundo é muito feliz. E o Covid veio para nos mostrar que a gente é de novo humano. E que nós somos muito sensíveis, né? Nós achamos que somos o máximo, somos indestrutíveis, mas um vírus invisível está nos provando o contrário. Então, essa questão da imagem é algo que
também teve transmutação, porque pode ver que as pessoas estão tentando se adaptar, querendo aparecer de qualquer forma, né? Tanto é que as lives. Sim, estourou, né? Era uma coisa que antigamente, assim, antigamente não, parece que eu tô falando, mas no início do ano tinha as lives, mas não era uma coisa tão gritante como tá agora. E outra coisa que você falando dessa questão da... É um comportamento que eu venho observando de uns tempos para cá, e agora com essa questão da pandemia, eu vejo que, por exemplo, quem quer mostrar uma imagem de perfeição, uma imagem de vida maravilhosa, sem problemas nenhum, hoje em dia as pessoas não estão mais se conectando nesse modelo, que era um modelo que iniciou com as blogueirinhas, sabe? Né, da vida perfeita e tudo, e eu já tenho visto que as pessoas querem se conectar com coisas que são reais, porque elas querem ver ali, naquela pessoa que ela acompanha, algo que ela também pode alcançar. Então, eu acho que e essa parte da pandemia, de todo mundo ter ficado em casa, que jogou todo mundo de uma certa forma para as redes, né? Jogou todo mundo, porque como que a gente ia se comunicar, né? As reuniões que eram feitas presencialmente, agora a maioria são feitas online. Trabalhos como inclusive o meu, que eu só Te fazia mais adaptou? presencial, tive que me adaptar e estou fazendo até continuo e vou continuar fazendo online depois disso. Sim, isso é uma Então eu adaptação. vejo que tem essa parte, né, que as pessoas no início, né, ficavam muito deslumbradas, mas eu tenho visto o comportamento mudando que as pessoas querem se conectar com o que realmente é real. Porque nós somos, como você falou, nós somos seres humanos. Então, a pessoa pode até aguentar manter essa vida perfeita por algum tempo, mas não consegue manter o tempo todo e até para ela, eu acho que deve ser sufocante. Muito. Eu não sei se tu lembra, Carla, daquela campanha que a Dove fez há uns 10 anos atrás, que a Mulher Real. Eu acho que foi uma das campanhas mais fantásticas do meio publicitário, porque Não lembro. é muito legal, assim, quem tiver oportunidade, procure isso no YouTube, foi uma Uhum. campanha onde as pessoas, onde o Dove tentou quebrar a mulher plástica, né? Aquela coisa assim, não tem celulite, ela é perfeita. Ah, lembro. Eu achei, Lembro dela. eu lembro que aquilo, eu disse, finalmente. E daí o que aconteceu? Parecia que nesse momento, há uns 10 anos atrás, as pessoas estavam querendo ter essa conexão com o real. Tanto é que até o próprio mercado publicitário começou a tirar um pouco da plástica das coisas e tentar colocar mais cotidianos, né? Porque as pessoas querem se conectar com outras pessoas. Por isso que um Big Brother faz tanto sucesso, né? Que é aquela coisa assim de ver a vida do outro, mas não é de um super famoso, é de um outro comum. É como se tu tivesse acesso àquilo que antes a TV colocava como inacessível. Uhum. Então, e esse movimento parece que ele foi quebrado nos últimos 5 anos, com esse crescimento exponencial dos blogueiros, dos influencers, de, desse movimento. Ele é interessante, só que ele acabou virando sufocante. E por que que isso aconteceu? Porque a universidade não estava mais presente, né? E daí eu acho que é isso que é a nossa ideia, né, Carla, de trazer uma reaproximação entre o saber científico, né, debate sobre assuntos pertinentes, aonde o público consiga se conectar com esse conhecimento, porque senão não tem sentido. Por exemplo, eu ter sido financiada durante 3 anos e meio para uma bolsa de doutorado, se eu não entregar algo para a sociedade. Então, isso é fazer ciência, isso é fazer pesquisa, isso é fazer com que a academia tenha sentido para as pessoas, né? Para que a sociedade realmente veja o retorno daquilo que foi investido num pesquisador. Isso. E também fazer essa aproximação, né, das pessoas da academia, e ver que os cientistas, as pessoas que estudam, que fazem doutorado, que mantêm essa vida acadêmica, também são seres humanos como todos, E que têm sofrem. medos, que têm receiam, que sofrem.
Mas eu acho muito importante, Kate, a gente está sendo esse meio, esse pequeno instrumento para fazer com que as pessoas se conectem também com o que é verídico, com o que realmente é comprovado, porque por trás de cada pesquisa, de cada artigo, de cada estudo, tem muitas horas, tem vários profissionais. Então, eu acho que a gente aqui, como, né, professoras, você é professora de várias. Eu já fui professora também no Brasil, da universidade. Então, eu estava sentindo, sabe, essa necessidade de poder de poder falar para as pessoas. E nada melhor do que, né, as redes sociais, que é aquilo que eu sempre costumo falar. Vida de rede social, a pessoa coloca o que ela quiser, a imagem que ela quiser. É liberdade de Não expressão. necessariamente, não necessariamente é a realidade até da própria vida dela, né? Então, por isso que a gente, para começar, né, esse nosso café científico, a gente escolheu falar sobre isso, porque realmente é uma coisa que potencializou com a pandemia e que agora a gente fica pensando como que vai ser essas novas reconexões presenciais nesse mundo pós-Covid-19, né? Estamos aí na curiosidade. Isso é interessante de analisar, porque esse excesso de rede nos fez lembrar o quanto a gente tem saudade de um abraço, né? Foi bom, eu acho que teve um momento de introspecção do indivíduo, né? Nós estávamos tão acostumados a não pensar sobre que o isolamento fez com que as pessoas dessem uma bela pirada, né? Porque aquilo saiu de um projeto. Pessoas ansiosas, com ansiedade generalizada, que é o meu caso, foi horrível. Por quê? Porque eu tinha planejado toda uma vida, né? Eu tinha organizado. Bom, e eu tinha esse hábito, né? Eu estou trabalhando contra isso. É importante também dizer o quanto a gente, pesquisadores também sofrem, pessoal. Pesquisadores também têm síndromes, pesquisadores também precisam de acompanhamento, justamente por quê? Porque nós somos humanos. E eu acho que isso acaba sendo um erro, né, da academia, de ficar num status olimpo e esquecer status humanos. E isso eu tive que trabalhar muito comigo, porque lembra, Carla, qual foi a dificuldade que tu teve de conseguir me colocar numa live? Era tu, era o Eduardo me torrando a paciência, e assim, um outro aluno meu dizendo que no Sora tu tem que aparecer, e eu dizia, não, isso não. Eu tive que quebrar muito estereótipo de imagem, né? Já que a gente está falando de imagem, eu tive que quebrar a minha própria noção de imagem de pesquisadora. E foi muito difícil. Foi uma coisa terrível. Não, gente, vocês não têm ideia. Eu falando, Kate, você precisa aparecer, você tem muito conhecimento, você precisa. E assim, hoje realmente é uma forma, uma ferramenta, né? A rede, a internet, enfim, seja o Instagram, é a forma que a gente consegue alcançar o máximo de pessoas, o máximo de países, né? Olha, que só aqui a gente pode ver, estamos em Portugal, tem pessoas de outros países, de outras cidades. E eu acho que a gente vem também para quebrar um pouco dessa crença, vamos colocar esse nome, de que a academia, os cientistas, as pessoas com nível de escolaridade, de instrução mais alto, não podem estar na rede. Pelo contrário, esse povo tem que estar na rede, sim. É que nem a Bibi Bailas, né? Eu acho que ela fez um trabalho fantástico como física e ela está fazendo um trabalho maravilhoso social de apresentar a física para humanos. Porque a muito física, legal, gente. ela é fantástica, né? Eu sou super fã do trabalho dela porque ela colocou a academia ali. Ela mostra que ela é doutora, ela mostra o que é uma pesquisa, ela mostra o quanto os dados, para a gente conseguir fazer uma validação de dados, para dizer que um método funciona, 1.000 pessoas entrevistadas, 2.000 pessoas entrevistadas e toda uma análise de banco de dados.
A minha pesquisa, para eu conseguir perceber uma coerência estatística, eu tive que pesquisar, eu tive que acompanhar 200 páginas do Facebook, fazer monitoria todo santo mês. Então, assim, métodos não são criados de um dia para o outro, né? Métodos, eles são explorados, validados, analisados, questionados, criticados. Gente, sem crítica não tem andamento. Sem problema, a humanidade não anda. Então, isso que eu achei legal. E eu acho que conseguir trazer essa aproximação entre saber científico e humanos, né, e a sociedade que paga o cientista, é o mínimo que a gente pode fazer. Não, perfeito. Olha, a gente tem uns comentários bem legais aqui, ó. Laurimo colocou aqui o que a sociedade... É o da Calu. Ah, que legal. Ele colocou aqui, olha, o que a sociedade quer ver, o que você quer ver. Parece que são os extremos, a desgraça alheia ou a projeção do seu ideal de humanidade. Estereótipos sociais de beleza, riqueza, isso é verdade. Verdade. A gente vê muito, muito isso. A Pri, lá de Londres, colocou: a venda da vida perfeita hoje tem o maior público. Exatamente. Era isso aí, Pri, que a gente provavelmente ia chegar. Essa questão de tudo ser muito perfeito, de tudo ter que ser sempre 100% naquele quadradinho. E você tá sempre feliz. Inclusive, na live que eu fiz na terça com a Jaque, a gente falou sobre isso, dessa questão da necessidade que hoje em dia as pessoas têm de mostrar nas redes sociais uma vida extremamente feliz, e a gente sabe que não existe. E aí as pessoas que veem essas situações acham que a vida delas não tá legal, acaba que começam a desenvolver, piora quem já tem quadro de ansiedade, porque acaba que começa a se comparar com a vida do outro. Isso não tem realmente... Não tem como comparar, e é um negócio assim muito tóxico, vamos dizer assim. Porque aquilo que a gente já falou aqui agora, as pessoas colocam o que elas querem que as outras pessoas vejam, e não necessariamente é a vida real delas, né? E aí entra nessa questão de hoje em dia, tem aquela questão do cancelamento, né? Que, por exemplo, várias influencers que pregavam determinado tipo de estilo de vida, determinadas convicções, e que no fundo, não praticavam o que diziam, e quando eram descobertos, eram cancelados, né? Vários aconteceram recentemente que a gente viu, né? Então, para você ver como as pessoas realmente querem se conectar com o que é real, e ao mesmo tempo que quando você se torna uma pessoa mais influente numa rede, assim, por exemplo, como o Instagram, você tem que ter responsabilidade, sim, sobre o que você fala, sobre o que você indica, porque as pessoas vão querer esse retorno, vão que se você fala A, elas vão querer que você faça A, né? Então é aquilo, você tem que ser o que você diz, e não só dizer para os outros fazerem e não serem, entendeu? Acho que é isso que eu acho que essa pandemia trouxe de reflexão. Muito. E que agora, né, já alguns países retornando à vida normal, eu acho que isso vai mudar. E com certeza, como você falou, Kate, a gente vai vai valorizar muito mais os nossos relacionamentos presenciais, que a gente sentiu na pele o quanto faz falta realmente o contato, né? Muito. E isso... Deixa eu ver aqui. Fala. Não, pode falar. Depois eu leio aqui o pessoal comentando. Não, e assim, é interessante que essa questão dessa mudança estrutural, né? Ser feliz o tempo todo é a crise maníaca. Assim, ó, sendo bem taxativo. É impossível que a pessoa tá... E se a pessoa não se abalou com a pandemia, também é uma psicopatia grave, porque é muito difícil tu conseguir ver com cara de paisagem toda a desgraça que está ocorrendo.
Em relação à responsabilização que tu falou, era uma coisa que eu conversava muito com meus alunos adolescentes, e inclusive quando eu fazia palestras também eu falava muito sobre a exposição virtual. O que eu sempre dizia para eles? Eu disse, pensa o seguinte, antes de tu postar alguma coisa, imagina, sempre quando eu ia em cidades pequenas, e principalmente, funcionava muito esse meu discurso. Eu dizia assim, eu penso o seguinte, imagina que tudo que tu posta vai para um outdoor gigante no centro da cidade. Essas pessoas, Caramba. aquilo que tu escreveu, e era muito legal, cara, porque as crianças ficavam assim, ó. Vocês conseguiriam colocar num outdoor gigante tudo que vocês colocam na rede? Não, professor. Professor, eu disse, então tá errado. Se vocês não conseguem deixar esse pensamento exposto, é porque vocês não devem postar. E eles ficaram assim, como assim? Eu disse, porque um outdoor não faz tanto estrago quanto uma internet pode fazer. Tu mandou para uma pessoa, tu não tem mais poder sobre aquilo. E tu tem que saber que tu vai ser responsabilizado de alguma maneira. E eu não estou dizendo que as pessoas que confiaram em outras, principalmente em questão de assédio, né, que é o caso com mulheres que acabam acontecendo, de vazarem nudes, eu não estou dizendo que ela não deve mandar. E quem é o filho da mãe é a criatura que espalhou. E pode ser responsabilizado legalmente. Isso que é o melhor. E quem receber e repassar também pode. Só que o que acontece? Esse distanciamento entre o saber científico e acadêmico fez com que as pessoas não soubessem mais nem seus direitos. Sim. Porque as pessoas acham que indo no Facebook elas vão se informar. Não. Algumas coisas até vão, mas outras de jeito nenhum. Então, por isso que é a ideia desse projeto tão legal que a gente está desenvolvendo, que é de vamos colocar coisas sérias também na rede, para que também, quem sabe, vire, sim, uma fonte de consulta. E daí, trabalhando com a questão da história. A internet é uma fonte, mas não é confiável. Exatamente. E não deve ser a principal fonte. Nunca. Né? Ainda mais, por exemplo, Facebook, WhatsApp, então, que é um disseminador de notícias falsas, né? Olha aqui, olha, outro comentário aqui do Quênia. Da Quênia. O próprio A minha filha, Quênia. amada. Que linda! O próprio marketing digital hoje está trazendo a ideia de que pessoas querem se conectar com pessoas, não com marcas ou os estereótipos preparados para as redes. Super concordo também contigo. Aqui a Lu Egito colocou: eu passei algum tempo achando que só eu não tinha uma vida perfeita. E me libertar disso não teve preço. Para você ver o impacto do que a gente vê da vida perfeita dos outros, a gente acaba que se compara, nós somos seres humanos, aquilo vai ficando ali no teu inconsciente e chega um ponto que tu fica assim, tu nunca acha que você tá bem. Mas não vai pro consciente, é totalmente consciente, porque é uma pressão tão... né, amiga? É uma pressão tão forte que é difícil ir contra isso. Eu percebo até mesmo pela a quantidade de informações errôneas que ocorrem, aonde eu cheguei a duvidar do meu saber científico. E isso foi apavorante, porque e daí eu pensava assim, não é possível, mas eu estudei isso, eu lembro que isso não tem sentido algum. Utilizar palavras científicas para as coisas que não são comprovadas cientificamente é crime. E eu fiquei, eu que estudo há muitos anos, eu construí toda uma carreira acadêmica, sei o que são fundamentos de pesquisa, eu fiquei em dúvida. E daí eu fico pensando, e aquela senhora que tem o seu WhatsApp, né, que acabou de aprender, disseram para ela que aquilo ali vai curar, ela vai fazer, e ela não pode ser culpada por isso. Tem que ser culpado quem falou que era para ela fazer. Né? Então, isso é algo que a imagem acaba sendo, essa imposição de imagem, ela é muito consciente, né? Tanto de quem promove, quanto de quem acaba aceitando, porque ele quer se inserir em algum lugar. Porque a noção de isolamento é horrível. Tu te sentir num grupo onde parece que ninguém pensa igual, tu tenta te adaptar, é um movimento grupal.
A gente tem essa necessidade de pertencimento, porque a gente vive, né, em sociedade, em comunidade. Olha aqui, o Eduardo colocou, estar sempre feliz é uma doença. Concordo. Super, Concordo. Ele colocou aqui, não é real. Colocou aqui, rede social é um trailer, só passa as melhores cenas, exatamente. Melhor definição. Aqui, a Ana colocou aqui, essas comparações é que se tornam muito nocivas para nossa mente. Acabamos de falar, exatamente. O Danilo, como viver uma liberdade absoluta que muitos teóricos filosóficos pregam, sendo que várias situações odiernas nos condicionam, nos influenciam. Isso não torna-se paradoxal, contraditório? Totalmente. Totalmente. Totalmente, mas isso que está sendo o interessante de viver nessa era, né? Porque nós temos tantas possibilidades de ser aquilo que a gente quer, que o certo e o errado fica muito complicado de se definir, porque é pregado isso. E isso é muito perigoso também, porque daí a gente vai ter as bases de uma sociedade, é o quê? É a minha liberdade vai até a liberdade do outro. A internet tirou isso. A responsabilização, sabe, é uma coisa assim que foi retirado, a internet tirou esse perfil de responsabilização, porque eu tô atrás de um computador, ninguém tá me vendo fazer. Então, nós temos os teóricos que vão falar sobre a questão de uma liberdade de expressão, tu vai ter os teóricos que vão dizer, não, nós precisamos seguir regras, e isso vai vir desde o iluminismo, isso que é o mais legal, esse debate já existe antes do Brasil nascer, quase. Se for pensar na Grécia, então, vai lá para trás. E a gente está vivendo um grande paradoxo, sim. A gente está vivendo um momento onde tem tanta liberdade que, às vezes, as pessoas estão querendo ter regras. Por isso, esses movimentos radicais estão surgindo com toda a força. Isso me assusta muito. Né? Porque... isso é assustador. E é que nem aqui na Europa, quando começou os movimentos mais radicais também a surgir, depois de tanta liberdade, tanta luta por liberdade. Então, são debates assim que dá para ter uma vida. Nossa! E, filha, e aqui nesse nosso café científico é o que vai rolar, é muito debate, porque é muita coisa, uma coisa liga a outra, puxa a outra. Olha, a Pri colocou aqui, ó, antigamente minha filha queria ser artista plástica, princesa, tenista. Depois da pandemia, ela mudou querendo ser youtuber. Agora, depois de proibir a internet, ela já está vendo com outros olhos e quer voltar a ser artista e agora quer ser escritora. Vai, ufa! Mas isso também é interessante. Porque... Graças a Deus! Mas igual, isso é uma coisa que eu sempre debatia com os professores quando eu fazia formação. Porque a escola também está ainda errada, porque ela ainda não acompanhou toda essa mudança. Olha, eu tenho pena assim, do que aconteceu agora com os professores que estão em sala de aula, porque tiveram que se adaptar com aquilo que eles mais odiavam, que era a internet. Sim. Isso foi choque para todo mundo. Olha o choque, né? E é muito complicado porque o discurso do professor muitas vezes é o quê? Olha aqui, ó, tu cala a tua boca porque eu estudei muito para estar aqui. Mas ele está o tempo todo reclamando que está ali. Como é que eu vou convencer um aluno de estudar se eu estou dizendo que eu me incomodo no meu trabalho, tive que estudar que nem um animal e ainda ter que aguentar gente que nem o fulaninho lá, a peste da vida? Tu não vai convencer uma criança de estudar. E daí os youtubers mostram que, assim, olha só, eu com um monte de estupidez, eu tô conseguindo ganhar 1 milhão por ano. Tu tem que ter uma lábia para ser professor hoje em dia, olha, fantástico. Gigante. O que tem que mostrar? Tem que mostrar que isso é efêmero. Isso tá faltando. Mostrar que ser blogger, tu tem que ter uma organização financeira tão boa, porque o teu sucesso vai durar no máximo 5 anos. Se tu não te atualizar. Então, é isso, a imagem ser tão difundida é muito boa ao mesmo tempo em que ela é o teu calcanhar de Aquiles, porque se tu não conseguir te reinventar, vai cair o teu número de seguidores.
Vai, e assim, hoje em dia é questão de meses, assim, para estar tudo diferente, para estar tudo com outro foco. E aí, quem quer se manter ali no topo, realmente eu vi vários YouTubers assim conversando que é muito difícil você chegar lá e muito mais ainda você manter. Porque esse mundo da internet é tão, 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 tão veloz que nem eles conseguem dar conta se, assim, se eles não fazem um conteúdo consistente de algo que eles gostem e que eles só estão indo na onda, não consegue. Não Não se consegue, pode. não consegue. Ainda mais que o Olha ser aqui humano é a professora Miriam Soares falou aqui, por isso que eu amo minha loucura. A Miriam é uma professora de matemática fantástica também. Assim, ela é a Kate da matemática. Nós duas a Da gente trabalha matemática. super, fazer cada loucura naquelas escolas, né, Miriam? Só nós sabemos e nossos alunos sabem o que passaram conosco. Ai, muito bom. A Pri colocou aqui, tento mostrar aos meus filhos que o normal é chato. É Deixa verdade. eu ver aqui. Pois é, gente, tem que. Olha, entrou mais gente aqui, mais um pessoal lá de São Paulo, umas amigas minhas. Ai, tá um papo muito bom, gente. Vocês estão bem? Olha, vamos aí. Podem colocando aí o que vocês acham, que a gente tá aqui curtindo, porque realmente é um assunto que, se a gente ficar aqui, amiga, vai ser o dia inteiro. Ainda bem que a live do Instagram é 1 hora, senão a gente ia ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso. Nós Porque precisamos de limite. realmente. Viu? Olha, a Miriam escreveu aqui, ó. Espero realmente que a educação aprenda com essa pandemia e veja que aprender e ensinar de forma alternativa. Miriam, quantas vezes a gente discutiu sobre isso e não foi na pandemia? A gente já discute isso, Carla, há 13 anos. E era eu e Caraca. ela querendo já fazer coisas. Bom, eu coloquei cemitério dentro de escola. Ela conseguia fazer com que os alunos calculassem toda a rede elétrica de casa. Então, assim, Uou! não, essa aí também tem história para contar. Essa também é uma para chamar. Então, nós vamos chamar para o nosso café aqui científico. Eu quero ouvir essas histórias, gente. Não, é o máximo. Então, as coisas estão em transformação, mas elas precisam ter uma transformação com base. É isso que está faltando. O estado líquido do Bauman tem que agora virar um estado sólido de conhecimento para a Sólido. gente ter liberdade. Sim. E Sim, daí essa questão da, assim, da liberdade está muito ligada a essa questão do conhecimento. Você só é livre mesmo de fato, não é aquela questão de liberdade com libertinagem, né? Que o pessoal acha assim, eu quero ser livre para fazer tudo o que eu quero. Não, se a gente vive em sociedade, a gente tem que ter regras, porque assim, né, quando a gente tem que ter o respeito pela liberdade do próximo. Mas você realmente só é livre quando você tem conhecimento, quando você consegue ter um pensamento crítico, quando você lê uma notícia, de você pensar, peraí, mas eu acho que isso aqui não está bem certo não, sabe? Do que só receber a informação e pegar aquilo como verdade. que é muito mais simples e também ter informação é ter responsabilidade sobre aquilo que está sendo passado e as pessoas não querem ter responsabilidade. Né? A Miriam colocou, né? Como que eu sei como ninguém como transformar dói. Claro que dói. Assim, eu fui demitida de lugares por ter feito coisas muito diferentes. E não me preocupei com isso, por quê? Porque quando eu fiz um juramento, eu não fiz juramento nem para instituição, nem para governo, eu fiz um juramento para os meus alunos. Eu fiz um juramento que o meu comprometimento era desenvolvimento de competências e habilidades de indivíduos. Não importasse aonde eles estivessem, que condições eles estivessem e de que formas eles iam aparecer para mim. O acolhimento é fundamental na educação. Então, e isso que é o fantástico da ciência, é a questão de ter essa consciência. Acho que o conhecimento também nos dá consciência daquilo que a gente está Com fazendo, certeza. né? Olha, amiga, me identifiquei total com quando você disse que você tinha sido demitida por fazer coisa diferente. Porque você na educação e eu na físio. Já aconteceu comigo também. Porque eu sempre fui um pouco mais diferente e eu também sempre tive esse pensamento do meu juramento ser para os meus alunos, para os meus pacientes, para os meus clientes, aqui em Portugal, para os meus utentes, como eles falam. Exato. Então, assim, me identifiquei completo, nem sabia dessa história.
Não, e isso vem também a questão de imagem, porque a maioria das pessoas não diz isso. E eu sempre falei. Às vezes, quando eu fazia as formações dos professores, os professores diziam assim, mas professora, tu foi demitida e tu tá bem? Eu disse, tô! E foi bem legal, eu usei a decisão para ir pra Europa ainda. Só de raiva, sabe? Mas isso é o que falta, é a responsabilização da própria profissão. No teu caso, o utente, o paciente é o teu núcleo, é a tua motivação. É. Não é a Aí clínica. ele sempre, exatamente. Sempre foi assim. Sempre foi assim, por isso, assim, na minha carreira, quando eu via que eu tinha que fazer determinadas coisas que eu não compactuava, porque por questões éticas, por questões de acreditar numa fisioterapia diferenciada e não numa fisioterapia receita de bolo ou linha de produção, que é o que existe muito por aí, principalmente em alguns sistemas de saúde, eu simplesmente me retirava. Porque eu não tô aqui, não estava ali pela instituição. Eu estava ali e estou sempre pelo meu juramento para fazer o que eu puder de melhor para a pessoa que me procura, que está ali precisando curar uma dor, melhorar sua postura, enfim. Que o pessoal está falando aqui bastante hoje. Eu até deixei ativado para poder a gente ir acompanhando, senão... E eu acho que seria legal também tu falar sobre essa questão da imagem, quantas pessoas, Carla, se estragam enquanto corpo para poder ter uma imagem perfeita, né? Sim, a gente vê nessa busca do corpo perfeito, que é um corpo que não existe, e até existe, porque cada um tem o seu corpo, né? E eu acho que você tem que respeitar o seu corpo. Eu vejo muito, por exemplo, eu sou professora de Pilates, sou professora de yoga e tal, e eu vejo muitas pessoas falarem que vêm nas redes sociais, naquelas fotos maravilhosas de posições, né, inimagináveis, posições que só artistas mesmo, esportistas fazem, e falar assim, cara, eu não quero fazer pilates porque eu acho que não é pra mim, eu não vou conseguir. E eu falo, não, como assim você não vai conseguir? Mas por quê? Porque ver tanta imagem de várias fotografias lindas e maravilhosas em posições que nem eu vou conseguir fazer e acha que não é capaz. E aí também tem o Pilates, né? Que todo mundo quer chegar naquilo ali, mas para chegar. Todo mundo quer chegar, não sabe o quanto que dói, gente. E também tem essa questão da. E tem essa questão da pessoa também querer entrar num padrão, né, estético, de beleza, e agora, né, tudo tem que ser fitness, tudo tem que ser muito fazer 1000 esportes, fazer crossfit, fazer isso, fazer aquilo, e às vezes a pessoa ela faz até procedimentos estéticos que nem precisava fazer, né? E eu costumo dizer assim, fala, gente, vocês têm um corpo, gostem do corpo de vocês do jeito que ele é do jeito que vocês são. Ainda agora, de manhã, eu fui atender uma cliente em casa e eu estava conversando com isso, sobre, que muita gente pensa, por exemplo, sobre o Pilates e o Yoga, não consigo fazer. Não, gente, a gente tem os nossos padrões de movimento que nós estamos acostumados a fazer, né? E claro que a gente pode melhorar. Técnicas como Pilates, como Yoga, melhoram, elas dão novos padrões de movimento. No início, você vai sentir desconforto, né? Por exemplo, eu, no caso, quando eu começo a atender alguém, eu faço uma avaliação, então eu vejo quais são os padrões de movimento, onde que a pessoa tem restrição de movimento, se ela quer melhorar a flexibilidade, como está a postura. Então, assim, você vai reconstruindo o seu corpo. Isso eu acho legal. A pessoa querer melhorar, reconstruir seu corpo para estar melhor consigo mesma, para ter um melhor envelhecimento. Agora, essa questão de modificar o corpo a qualquer custo para sustentar uma imagem que tem que ter essa imagem porque é o padrão, isso é muito perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. E isso reflete para ti no corpo. Para mim, reflete nas escolhas dos pais em relação às escolas de filhos, que eu fico apavorada. Por quê? Porque eles determinam um padrão
assim, eu quero tal. Só que eles não têm a mínima noção se a criança vai conseguir se adaptar a isso. Mas eles não estão perguntando qual é o desenvolvimento da criança, quais são as habilidades da criança. Eu já vi muito artista que poderia ter sido fantástico, escolhendo outra profissão e sendo completamente frustrado na vida adulta. Né? Isso aconteceu com vários ex-alunos e alguns que eu consegui mostrar dizendo, não, respira, olha pra ti. Eu vou fazer medicina porque meu pai mandou. Não, tu gosta de sangue? Não. Tu vai conseguir ficar acordado 24 horas? Não. Já deu 2 respostas negativas, acho que não, né? E isso é por quê? Porque há uma imagem de que... E essa é a diferença de um profissional. Olha todo o cuidado que tu tem com teus utentes, com teus pacientes, de fazer uma análise deles. E para te poder fazer isso, Carla, quanto tu estudou? Quanto eu estudei e o quanto eu continuo estudando. Muitas horas, muito suor, muitos momentos que eu tive que deixar minha família para poder estar estudando. Dizer que uma criança tem habilidade A, B ou C, eu tive que fazer uma faculdade, depois um mestrado, um doutorado, não satisfeita, fiz mais uma graduação e continuo estudando para conseguir fazer uma avaliação diagnóstica. Para que uma criança não sofra depois com depressão na escola, para que uma criança não sofra com depressão na adolescência, ou que ela não se mate. Sim. Então, não estar na mão de um profissional, de uma pessoa que realmente estude aquilo que está se propondo, é o grande veneno da nova era. Sim. É muito perigoso, e por isso que a gente aqui, ainda mais nesse espaço que a gente está iniciando hoje, a gente vai trazer muita informação de várias áreas, porque, como a gente falou, a ciência não é só da física, a ciência não é só da área médica, a ciência não é só da área da história, da área da saúde, né? Então a gente vai fazer, e está fazendo isso para que as pessoas tenham informações corretas, boas, né, acessíveis, e que também tenham consciência de nem tudo que você vê é verdade. Desconfie, como a minha mãe sempre fala, quando o santo é demais, quando tá tudo muito de bom demais, vou resolver sua vida em um dia. Pense, não é assim. Tudo é um caminho, né? Tudo é um caminho. Deixa eu ver, acho que a Kênia colocou aqui, olha, falando sobre a questão da imagem. No Brasil, as modificações faciais estão passando dos limites. Preenchimentos labiais, rostos, é quase um dismorfismo programado buscado. Isso aí. A Pri, se fosse na época da Távola Redonda, eu seria a mulher do corpo perfeito. Ai, Pri! Seu corpo é perfeito para você. A gente tem que cadê? Coloquei aqui, a Pri colocou. Eu levei meu filho para conhecer 5 escolas diferentes. Expliquei sobre todas e deixei ele escolher. Hoje ele é super feliz com a escolha. Olha que lindo, Pri, parabéns! Amei já. Olha só. Não, sensacional, sensacional. E o Léo colocou aqui. Preocupado com essas imagens, a escola fica refém e toma as atitudes para manter essa imagem, que na maioria das vezes não são úteis para a educação. Não são úteis e nem acontecem, né, Léo? Então, vamos ser bem sinceros, o que está no folder não é o que acontece no dia a dia de uma escola, muitas vezes. Então, isso é interessante, assim, a imagem, ela é realmente 2 lados, né? Ela tem o aspecto negativo e positivo, né? Para te manter uma imagem, tu pode destruir uma vida ou vidas. E se tu consegue perceber o que tu quer como autoimagem, já é outro caminho, porque daí vem a questão de consciência, mas consciência para conseguir isso, gente, não é uma imersão. A consciência é uma construção. Eu faço terapia há muitos anos, né? Eu ainda falei contigo, né, Carla, que depois da live tu e da Jaque,
Eu tinha tido a minha terapia e eu tinha percebido que eu não tinha porcaria de aula de autoconhecimento nenhum. E já passou muito tempo e foi doloroso se dar conta disso. Por quê? Porque eu precisava passar uma imagem que eu achava que eu tinha e que não era a mesma que era vista por outros. Então, todo o conhecimento, ele nos liberta, mas ele dói. Sim, ele dói. Mas é isso que faz crescer, é isso que faz a gente ter essa consciência, ter esse senso crítico, que é o que a gente consegue pensar, criar, renovar, entendeu? Eu acho que isso sim, e é um processo doloroso mesmo, porque seria muito cômodo a gente só olhar uma notícia e falar, ah, legal, é isso, é verdade, e pegar aquilo como verdade. Pronto, é muito cômodo, muito preguiçoso. E a gente só consegue chegar no lugar quando se tiver movimento, se tiver dor. Eu faço analogia sempre com a físio. Às vezes a pessoa está com aquele problema, está com, por exemplo, uma restrição de ombro, não está conseguindo fazer nem 90 graus de abdução de ombro, e eu vou lá com as minhas técnicas, vou fazendo aquela mobilização para ganhar mobilidade aos poucos, e a pessoa fala, ai, Carla, tá doendo. Eu falei, mas olha, para a gente vencer a dor, a gente vai ter que sentir a dor. Então a gente só consegue reabilitar alguém fisicamente, vou falar assim da minha área, com a dor. Então é basicamente isso aí que você acabou de falar. Dói, né? Dói a gente se conhecer, dói a gente crescer, dói a gente... Né? Quantas horas você teve que ficar para fazer sua tese de doutorado? Quantas horas... Né? Então tudo dói, tudo a gente tem que pôr nossa energia e nossa força, e não é fácil. Danilo colocou aqui, podemos então afirmar que após essa discussão sobre imagem, fazemos de nossas vidas uma ilusão. Ele deixou a pergunta aí. Danilo, querido filósofo, você sabe. Existencialista, né? Estamos ou não estamos acá? Né? Isso depende do grau de cada um, meu bem. Cada um vive a ilusão que escolhe. Nossa, gente, foi a melhor resposta. Ah, viu? Ele até riu, tá? Tu achou que ia me pegar, né, Danilo? Olha, Danilo, eu vou te falar uma coisa que se fala muito na minha terra. A Kate é o seguinte, quando você vem com a polpa, ela já tá com o suco pronto. Então se liga aí. Ai, olha, a Miriam colocou, não existe metamorfose sem dor. Exatamente, eu acho que essa é a melhor metáfora pra gente utilizar. Não existe metamorfose sem dor. É isso mesmo. Kate, suas frases de impacto. Coitada. Olha, Gisele, deixa eu falar pra você. Eu criei uma hashtag, tá? Que vocês podem usar. É hashtag Kate Sincerona. Todo mundo usando essa hashtag Kate Sincerona. Carla, a Gi é a da moda que eu disse que a gente tem que chamar também pra conversar. Ai, que delícia! Olha, e isso que eu tô falando, gente. Vamos parar com esse negócio de que ciência é só a galera que tá lá naqueles coisas lá, fazendo os experimentos e tudo. Não, minha filha, aqui é café científico, principalmente moda, é uma coisa que eu adoro, então já gostei aí da Gisele. Não, a Gi é fantástica. Tem um trabalho na moda, assim, de história da moda, fenomenal. Então, isso é legal, porque a Gi também passou por um processo interessante, porque é a historiadora, né? E a nossa área, né, Gisele, é uma área bastante... E o momento em que ela foi para moda, isso foi assim, moda? Como se moda não se estudasse pra caramba. Nossa, a moda faz parte da história, gente, assim, completamente. Você vê, tipo, uma coisa bem boba. Você vê um filme, você já olha a roupa. Opa, eu acho que esse filme deve ser da década de tal. Por quê? Por causa da roupa, da moda da época. Não, e como a Gisele diz, não tem glamour na moda. Não tem. Tem muita relação na moda. Ai, muito bom. Peraí, que tem aqui a Gisele colocando. A Gisele colocou, vou procurar a hashtag. Aí a Pri mandou, meninas, deixa essa live gravada, vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar no meu feed depois, que acredita, amiga,
Já estamos em 55 minutos. Falta 5 minutos para a live cair. Olha só. E a gente poderia ficar a tarde inteira aqui. Deixa eu ver aqui a Bruna. Por que vocês não conheceram ela nas aulas de psicologia? Bruna, não precisa denunciar assim a tia Kate, amada. A tia Tati pagou café, não faz isso. Sei. Agora fiquei até constrangida, Bruna. Não fiquei, não, eu adorava. Ai, gente, mas olha, assim, a gente vai ter que começar a finalizar porque eu não quero cair sem a gente dar um tchau pra galera, né? E olha, rapidinho, eu vou desativar um segundinho os comentários, porque nós vamos tirar uma foto que vai se tornar a foto ícone nossos cafés científicos. A abertura Como que vai ser isso? Aí você, amiga, pega a sua... Sim. Claro. Agora eu não sei como é que eu vou tirar a foto segurando, gente. Te vira, meu bem. Peraí, gente. Peraí. Ai, assim, peraí. 1, 2, 3 e... Se vocês quiserem, podem tirar e marcar a gente, hein? Ai. Será que foi? Deu? Eu não sei. Foi. Olha, meu Deus, olha só. Olha o esquema aqui para fazer. Então, peraí que agora eu vou ativar de novo pra gente se despedir. Nós temos? Semana que vem, terça-feira que vem, 15 horas, horário de Portugal, 11 horas da manhã, horário do Brasil, nós vamos ter a querida professora Calu com o tema matemática. Será que é matemática mesmo? Será que a matemática é má? Exatamente. A Calu vai trabalhar, a gente vai conversar e mostrar as aproximações também existentes entre a matemática e o cotidiano, né? E trazer também a matemática para os humanos, né? Porque eu acho que é um pessoal meio estranho. Exatamente. E aí, gente, só... Como é que vai funcionar as nossas lives do Café Científico? Só para vocês entenderem. Todas as terças-feiras, sempre a gente vai ter um convidado que vai ser ou aqui no meu perfil, Cabarros Físio, com PHY, porque eu sou chique, ou no perfil da Kate, tá? Na semana que vem, na terça-feira, com a Calu, vai ser no perfil da Kate, ok? E na quinta-feira, sempre nas quintas-feiras, a gente vai fazer comentários da live de terça-feira. Porque como não dá para nós duas entrevistarmos a pessoa ao mesmo tempo, a gente vai fazer a nossa live de quinta fazendo um react aí para a gente comentar o que foi falado com o nosso convidado. Então, já sabe, anota aí, deixa aí, olha, terça e quinta, 15 horas Portugal, 11 horas Brasil, a gente vai estar aqui batendo esse papo. Na terça, sempre com um convidado e uma de nós duas. E na quinta, sempre nós duas, falando sobre como foi a live. E aí, vocês, a gente vai ficar aqui batendo papo como foi hoje. Deixa eu ver aqui a Pri. Olha, a Pri entrou. Ah, que fofa. A Miriam colocou, matematicamente falando, é vida? Sim! Gente, matemática é vida, né? Tá tudo. Eu lembro que, olha a minha cabeça. Não, vou fazer a área da saúde, porque eu não tenho que ver tanto cálculo. Precisa ter cálculo. Olha aí, vocês já entenderam, né? A risadinha, né? Aqui a Ana colocou, lindas, obrigada, foi uma delícia ouvir vocês, informação de qualidade, obrigada, amores. Gente, olha, muito obrigada, olha, minha prima tá entrando lá de Manaus, ó, galera, gente, André entrando, então, olha, falta 30 segundos, amiga Kate, muito obrigada, foi uma live maravilhosa, por mim a gente ficava aqui a tarde inteira conversando, que estava muito bom. Eu vou deixar, gente, a live salva no meu feed, tá? Então, para quem não conseguiu assistir, vai estar lá, vocês vão poder ver. E semana que vem vai ser no perfil da Kate, na terça-feira, com a professora Calu, tá bom? Eu falo sobre a live do dia 21 daí, tá? Não te preocupa que eu vou falar sobre isso. Beijo. Opa, então beijos, meus amores, que tá caindo, tem 10 segundos. Beijão.